Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos na 8ª lição da nossa revista. Isso quer dizer que na próxima aula, se ocorrer, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos na próxima aula na metade da revista. E progresso, claro, Uma revista Romanos, mais meia revista de Coríntios. Daqui a pouco a gente já passa para outra, depois Gálatas, Efésios, e aí vai. E com isso nós vamos evoluindo no nosso estudo e aprendendo juntos. Mas a riqueza do conteúdo é tão grande que, se daqui a alguns anos nós voltarmos a estudar as mesmas cartas, nós vamos aprender coisas novas. Porque a palavra do Senhor é um tesouro inesgotável. Lição de hoje, um tema muito sensível, delicado, complexo. A disciplina na igreja, baseada em 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler? De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Neste caso seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois, que me importa julgar os que são de fora? Não julgai vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Amém. Reportando-nos a introdução da nossa revista, vou ler aqui. Essa carta de 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo dá instruções à igreja para evitar e resolver o problema da formação de grupos divisionistas. Os 2 capítulos seguintes, 5 e 6, contêm orientações sobre a forma de como a igreja deve tratar alguns casos específicos, tais como os irmãos que praticam imoralidade e os processos no tribunal. E aqui eu vou fazer um adendo. Na verdade, os capítulos 5, 6 e 7 contêm instruções sobre procedimento sexual. Até o capítulo 7 fala sobre casamento e tudo mais. Aqui o comentarista da revista viu sobre outro ângulo, uma outra perspectiva. Ele fala a respeito de casos específicos de problemas entre os irmãos, tá? Continuando a leitura. É provável que a ordem empregada pelo apóstolo para dar solução aos problemas deva-se ao fato de que antes era necessário à igreja de Corinto restabelecer a unidade, sem a qual seria incapaz de enfrentar os casos de indisciplina. Corinto era uma cidade contaminada pela imoralidade sexual, que logo contagiou a igreja. Um irmão comprometeu a posição cristã
mediante o desvio sexual, e a igreja agiu com tolerância e condescendência. Isso originou severa censura da parte de Paulo. Durante a leitura desse capítulo 5, talvez você tenha percebido que existem pontos aqui difíceis da gente esclarecer. Nós vamos fazer comentários, vamos procurar contextualizar, mas há coisas aqui que são muito complicadas. E já vamos chegar a elas, uns 2 ou 3 pontos aqui especificamente. Bom, vamos lá então para o comentário da nossa carta. Logo de cara, Paulo diz, de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós. Talvez na sua tradução diga, geralmente ouve-se isto, né? O que dá a entender que já não era segredo, não era já uma coisa que alguém levou para Paulo às escondidas, como sendo um probleminha da igreja, que Paulo, presta atenção que surgiu um probleminha lá antes que o negócio se alastre. Pelo visto, já era uma coisa que estava bem divulgada. E era uma imoralidade grosseira. E sendo bem divulgada, tornava-se ainda um problema maior. Porque quando a imoralidade entra na igreja, ainda que as pessoas de fora sejam do mesmo calibre, pratiquem as mesmas coisas ou até piores, elas vão julgar a igreja. Porque você deve ser testemunha disso, que pessoas que cometem erros grosseiros, quando vê um de nós cometer esse erro, dizem, mas você é crente, você não pode fazer isso. A sua igreja permite isso? O seu pastor está sabendo? Isto é, a hipocrisia popular, a hipocrisia do mundo sem Cristo, se volta contra nós. De certa maneira, isso é bom. Por quê? Porque nós nos envergonhamos disso e temos que tomar providências. O erro, a imoralidade e o pecado não podem permanecer no meio da igreja. Nós temos que lutar contra isso. É uma luta até o final da nossa vida, até o dia do arrebatamento ou o dia da nossa morte. Mas é uma luta que tem que permanecer. Não é apenas uma luta a respeito de mau comportamento de algum irmão maduro, uma irmã que acaba caindo em algum erro. Não, é uma coisa contínua. E pessoas novas vão adentrando a igreja e precisam ser ensinadas e, eventualmente, cometem um pecado e precisam ser corrigidas. Então, essa ideia de corrigir embute a ideia de disciplina. Paulo aqui vai falar da disciplina do membro da igreja de Corinto, que cometeu um pecado grosseiro, mas antes é bom a gente procurar entender o conceito da palavra disciplina. Há várias maneiras de se definir disciplina. Disciplina pode ser um modo de comportamento da pessoa que se adequa a determinadas regras, pode ser o conjunto das regras para orientar o comportamento, pode ser uma matéria da escola, né? Qual a disciplina que você está fazendo agora? Agora estou fazendo matemática. Qual a disciplina que a senhora está ensinando? Eu estou ensinando inglês. Mas aqui no caso, disciplina diz respeito à correção de comportamento. Talvez seja uma maneira imprópria de usar a palavra, mas se popularizou, né? E nós vamos ver aqui disciplina como sendo a atitude de alguém, no caso aqui a igreja, para a correção da pessoa que está em erro. Isto é, colocar a pessoa de volta no cumprimento das normas. Agora, a ideia de disciplina na igreja ainda é muito difusa e muito complicada também. Existem igrejas que acreditam que a disciplina tem que ser aplicada pelo pastor da igreja. E ponto final. O pastor aplica a disciplina, o restante ouve e só pode falar amém. Existem igrejas que acham que a disciplina deve ser aplicada por um colegiado da igreja, um grupo de obreiros, de diáconos junto com o pastor, sei lá, depende da igreja. Mas a visão que a carta de Paulo pretende nos passar é que a disciplina é uma função da igreja. Você notou uma peculiaridade nessa carta? Ela não se refere a pastor da igreja. Se você já leu Coríntios, todinho, do primeiro ao último capítulo, você vai ver que Paulo não se dirige ao pastor da igreja. Você sabe dizer quem é o pastor dessa igreja na época?
presunções a respeito. Mas aqui Paulo não diz. Ele não escreveu a carta como a Timóteo, a Tito. Olha, cuida da igreja que Deus colocou na sua mão. Aqui ele escreveu a carta para a igreja toda da cidade de Corinto. Todos os crentes que estavam reunidos em torno de Jesus Cristo na cidade de Corinto naquela época. E ele não passou instruções específicas para o líder da igreja, para o pastor, ou para o conjunto de obreiros. Ele passa orientações, inclusive repreensões, para todo o conjunto da igreja e determinações que ele dá para toda a igreja atuar, inclusive neste caso disciplinar. Você não vê Paulo dizendo aqui, olha, leva esse caso para o pastor da igreja resolver e eu já estou dizendo aqui que ele tem que disciplinar. Você não vê ele fazer isso. Ele diz que a igreja tem que tomar uma providência. Isso coloca, a partir de agora, nas suas mãos, irmão, irmã, uma responsabilidade impressionante. Eu sei que você gosta de se eximir, de julgar, de analisar, de ponderar as coisas, mas você não pode deixar de fazer o seu papel de membro do corpo de Cristo. Mas nós temos nossas tradições na igreja, a Assembleia tem a sua, a Batista, a Presbiteriana, cada um tem sua tradição. Eu não estou falando de tradições aqui, estou falando da palavra de Deus. As questões tradicionais da igreja serão discutidas em outra instância. Eu estou sendo chamado aqui para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos comissionando para tomar uma atitude na igreja a qual nós congregamos. E nós temos que ter atitude. Não podemos ser passivos, porque a negligência também é pecado. Ou a Bíblia não diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, quer dizer, aquele que sabe fazer a coisa correta e não faz, comete pecado, diz a Bíblia. Então veja só, eu não estou dizendo aqui com isso que a partir de agora todos vão se levantar e vão usurpar da função do pastor, da liderança da igreja, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que nós não podemos nos omitir, isso é antibíblico. E nós vamos ver na última parte desta lição que o próprio Senhor Jesus dá orientações de como nós fazemos, como nós devemos nos comportar com relação ao pecado de um irmão que precisa ser resolvido. Qual deve ser a nossa postura numa atuação disciplinar. Talvez alguém esteja pensando aqui agora, Deus me livre, me inclua fora dessa, me tira dessa, esse é um problema. Mas você não pode fazer isso. Não pode. Isso não é questão do Novo Testamento, sabia? O Antigo Testamento já diz que não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. E as instruções, que talvez até leiamos alguma coisa a respeito desse pecado específico aqui, as instruções do Antigo Testamento para análise, julgamento e condenação do pecado, são ações coletivas. Quando Moisés escreveu a lei, ele fez como Paulo aqui, ele deu instruções para a comunidade atuar a respeito do pecado e do pecador. Ele não disse que o sumo sacerdote deveria fazer isso, que alguém deveria ser nomeado para a ação disciplinar. Você vai ver a lei, Levítico, vai ver Deuteronômio, as instruções a respeito do trato com o pecado são para mobilização coletiva a respeito do julgamento do pecado e do pecador. Portanto, essa nossa cultura que foi desenvolvida, sabe-se lá de que maneira, de que os membros da igreja ficam assistindo a um julgamento disciplinar e só depois, o coitadinho dele, amém, mas Deus sabe. Não, isso não é bíblico. Temos que tomar uma postura, entendeu? Nós precisamos voltar a focalizar nossos irmãos como irmãos. Não posso dizer que ele é meu irmão, que ela é minha irmã, apenas um título. Ou eu uso essas palavras para reconhecer que ela e ele são membros da minha família, ou eu estou em desacordo com a Bíblia. E se eles são membros da minha família, esse tipo de atuação que a Bíblia descreve, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, também é responsabilidade minha. E sua, tá? E sua responsabilidade. Portanto, a partir de agora, minha irmã, meu irmão, pense que você tem obrigações com relação à disciplina da igreja. Pense. Aliás,
Passando agora para o ponto de vista pastoral, o ato de deixar toda a ação disciplinar por conta do pastor da igreja não é uma atitude de amor, não. Nem com a pessoa faltosa, nem com o pastor da igreja. Por quê? Porque você passa o julgamento para uma pessoa só fazer a respeito do faltoso. E porque você coloca todo o encargo disciplinar nas costas de uma pessoa só também da igreja, que é o pastor. Então não é justo fazer isso. Não é uma atitude de amor. Bem, tendo já falado doutrinariamente a respeito da disciplina, vamos falar do caso específico, então, que a Bíblia nos descreve. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Veja que a mulher aqui não está sendo julgada, você percebeu? Ninguém fala da mulher, do pecado da mulher, o tempo todo aqui. Quando Jesus estava pregando, andando sobre a terra e pregando, que levaram para ele uma mulher pega no ato do adultério, vocês estão lembrados do caso? Eu acho que é João capítulo 8, se não me engano. Aí Jesus, o que é que você diz agora a respeito dessa mulher? A lei não manda apedrejar, o que é que você fala? Mas cadê o homem? A mulher não adulterou sozinha, né? Onde estava o homem? Onde estava o judeu temente a Deus que adulterou com aquela mulher que não foi levado? Na verdade, queriam preparar uma armadilha para Jesus Cristo. Aqui no caso, só o homem foi apresentado. E por que não a mulher? Alguém tem alguma ideia? Quem leu a revista tem uma ideia, né? Que a revista diz que tudo indica que a mulher não era cristã. Ela não era membro da igreja, então ela não tinha que ser julgada pela igreja. Houve um pecado grave envolvendo duas pessoas? Sim, mas uma delas não é membro da igreja, não tem nada a ver com a igreja. Então deixa nas mãos de Deus. Isso é problema. A igreja não vai se meter em julgar aquela pessoa. Não tem autoridade disciplinar sobre aquela pessoa. Mas sobre o membro tem. E voltando aqui à questão do erro em si, o indivíduo aqui estava mantendo relações sexuais com a madrasta dele. Aí você vai dizer assim, não, mas eu já li na história que certas culturas até permitiam isso. Bem, segundo o que diz Paulo aqui, os historiadores, naquela cultura dos próprios gregos e dos romanos, isso era abominável, isso não era aceitável. Mas voltando para o Antigo Testamento, se você quiser ler lá em Deuteronômio, vamos dar uma espiada, capítulo 27. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 27. Estou procurando aqui também, viu? Versículo 20. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porque desonrou o seu pai. E todo o povo dirá amém. 21. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Aqui no caso é a prática da zoofilia. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. 4 versículos a respeito de uniões sexuais ilícitas. Pode ser que na leitura desses versículos, alguém tenha torcido o nariz quando a gente falou da zoofilia. Isto é, manter relações sexuais com animais. Isso acontece? Acontece muito. Existe até literatura especializada nessa baixaria. Então alguém pode até ter torcido o nariz com relação a isso. Mas você já percebeu que a qualificação que a Bíblia faz em relação a esses pecados sexuais não é alterada, tanto na zoofilia, quanto se deitar com a mulher do pai, quanto se deitar com sua irmã, quanto a se deitar com a sua sogra. A qualificação é a mesma, diz que é maldito. Não diz que aquele que pratica a zoofilia é mais maldito. Todos aqui são malditos e a congregação diga amém. Isto é, a congregação participa do julgamento da pessoa que pratica essas coisas desde o Antigo Testamento. E Deus está equiparando aqui na sua palavra
esses pecados todos, dessas 4 naturezas, esses 4 tipos de pecados sexuais. Está equiparando. É a mesma palavra usada para amaldiçoar e a mesma sentença é dada igualmente para todos eles. E a pessoa se torna um anátema, maldito, ela tem que ser excluída. A exclusão aqui em relação ao povo de Israel era a morte por apedrejamento ou alguma outra forma. Então veja que a própria palavra de Deus considera isso uma abominação. E aí você vai falar, mas só que aquele povo que estava se congregando em Corinto tinha acabado de sair do meio de um povo pagão cuja cultura era isso mesmo. Corinto era uma cidade, como nós já caracterizamos aqui, uma cidade absurdamente devassa. Mas era uma cidade tão devassa que um historiador daquela época, quando foi falar de certos bairros no entorno da cidade de Roma, bairros de baixaria, do baixo meretriz, entre outras coisas, ele se referiu lamentando a existência desses lugares e comparou com a cidade de Corinto, dizendo que nenhum desses bairros era tão ruim quanto Corinto, a cidade. A cidade de Corinto, nessa época, provavelmente tinha cerca de 600 mil habitantes. E como eu já disse aqui, só de prostitutas profissionais, religiosas profissionais, eram cerca de 1.000. Mulheres contratadas para prestar serviço sexual no templo. Fora as prostitutas de profissão mesmo, aquelas que viviam pela vida aí fora. Era uma atitude comum naquela metrópole. O nível moral era tão baixo em Corinto que, na época, foi criado um neologismo, o verbo corintianizar. Não era se tornar corintiano, não era se filiar à torcida do Corinthians, não. Como é? Gaviões da Fiel, né? É isso? Não era assinar carteira, pegar carteirinha de Gaviões da Fiel. Corintianizar significava adotar para si um comportamento sexual de baixíssimo nível, tal qual somente em Corinto acontecia. E você vai dizer, então, eu acho que dá para quebrar o galho da igreja, tendo em vista que o povo saiu de uma cidade tão imoral e indecente como Corinto, e isso eram coisinhas que tinham que ser corrigidas. Não. Por que isso? Porque, primeiro, que o ser humano, como nós já falamos aqui em Romanos, o ser humano tem ainda um lampejo de Deus na sua vida, tem um mínimo de consciência ainda na sua vida a respeito de coisas erradas. Ainda é possível a pessoa ter algum discernimento, ainda que muito falho, mesmo aquele que não tem Cristo, a respeito do bem e do mal. Ora, uma pessoa que nunca conheceu Jesus, que vive uma vida muito ruim moralmente falando, não sai matando as pessoas, trucidando crianças, cometendo barbaridades. Por quê? Porque tem uma noção de que essas coisas são erradas. E com relação aos pecados sexuais também. Mas não é só isso. Paulo tinha ensinado a igreja. Passou 1 ano e meio lá. E aquela igreja, depois disso, eu acho que isso aqui já deve ter talvez 2 ou 3 anos depois que Paulo saiu de lá, teve pastores ensinando. Então havia uma formação doutrinária na igreja. Mas como nós falamos na primeira aula dessa revista, o problema daquela igreja não era não receber doutrina, não ter sido ensinado. O problema da igreja era não estar acatando a doutrina que aprendeu. Eles estavam satisfeitos com o próprio modo de vida irregular, a ponto de Paulo falar, essa jactância de vocês, quer dizer, esse negócio de inflar o peito e levantar o nariz de vocês não está bom não, porque vocês não estão vivendo de acordo com a palavra. Então já vamos aí 2 pontos, a própria consciência da pessoa, o que foi ensinado em termos doutrinários por Paulo e os pastores consecutivos, e em terceiro lugar, havia no meio daquele povo muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Lembra que nós falamos do próprio Crispo, que era chefe da sinagoga, depois veio o outro, que também, cujo nome já me fugiu, Sóstenes, né? E acabou se convertendo. Muitos judeus se converteram e estavam no meio da igreja. E os judeus, meus irmãos, os judeus sabiam desta palavra que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Eles sabiam que isso era um pecado grosseiro aos olhos de Deus e que era exigida a exclusão da pessoa do meio do povo que participasse desses pecados. Então aí eu pergunto, por que é que os judeus que estavam no meio da igreja de Corinto não estavam dizendo: minha gente, não podemos tolerar isso é antibíblico, isso é contra os preceitos de Deus, isso é contra o caráter de Deus. Por que é que os judeus que estavam no meio, que conheciam o Antigo Testamento, não faziam nada? Não se indigne, porque nós acabamos caindo no mesmo erro. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus não nos indignamos.
quando pecados grosseiros aparecem no nosso meio. Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, dizendo: vocês tinham que se indignar com isso, não é demonstrar essa arrogância, não, tinham que se indignar com o pecado, vocês tinham que ter julgado esse problema. Então, quando nós pensamos que havia pessoas lá que conheciam a Bíblia, e os judeus, na época, conheciam o Antigo Testamento, pelo menos os 5 primeiros livros eles conheciam muito bem. Então, isso que está incluído na lei, eles conheciam, com certeza. Por que é que nenhum deles, por que nem o ex-chefe da sinagoga se levantou para dizer: meus irmãos, isso está errado, vamos corrigir isso? Por quê? Porque a frouxidão moral, porque a adaptação ao que estava acontecendo foi tomando conta da igreja, e ao que está acontecendo na igreja de hoje em dia. Porque as igrejas hoje, não estou falando a nossa congregação, a igreja em âmbito mundial é tão frouxa hoje, porque é tão relaxada com relação à obra de Deus, porque existem tantos crentes cheios de direito na igreja, e são plantas melindrosas, você não pode tocar que ela se fecha. Por que isso? Por culpa nossa, porque nós somos os correspondentes daqueles judeus que conheciam bem a lei de Deus e não aplicavam, e não orientavam os irmãos. A Bíblia diz que as pessoas mais velhas têm que ensinar as pessoas mais novas. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que acompanhar as mulheres mais novas e ensiná-las a serem boas mulheres, boas donas de casa, boas esposas. A Bíblia diz que os mais novos devem tratar os mais velhos como se fossem pais, dar ouvidos, e os mais velhos não podem deixar de repreender os mais novos. E a gente não faz isso. Não faz isso. Aí quando acontece algo grosseiro na igreja, um pecado grosseiro, a gente: como é que ele pôde fazer isso? Como é que pôde cair nessa barbaridade? Aí eu que pergunto: como é que nós pudemos cair na barbaridade de ano após ano a gente não fazer nada com relação à disciplina? Nós nos comportamos como a igreja de Corinto, nós nos satisfazemos com o nosso estilo de vida e vamos empurrando, e está tudo bem. Esta jactância de que Paulo fala ali serve tão bem para nós hoje. Nós estamos contentes com o nosso modo de viver, com a nossa congregação. Estamos contentes. Na semana passada eu falei de pessoas que não consideram mais o nosso pastor como sendo pastor delas, porque elas não são ovelhas dele. Eu falei: se você for ouvir a gravação da aula, você vai ver isso. Eu nunca ouvi aqui, nunca vi ninguém aqui reclamar disso. Nunca vi nenhum de vocês reclamar disso. De que nós temos diversos irmãos e irmãs aqui dentro que não se submetem à autoridade do pastor. Nunca alguém falou nada. E aí Paulo continua dizendo: irmãos, essa sua jactância não é boa. Vocês se adaptaram a esse estilo de vida. Para vocês isso já é normal, mas é errado. Quando Paulo focaliza o problema, o erro, o pecado desse irmão aqui, e diz que ele tem que ser excluído, da maneira como Paulo está falando aqui, entende-se que ele não estava disciplinando apenas aquele membro da igreja, ele estava disciplinando a igreja todinha. Por que isso? Porque, irmãos, disciplina não é o simples ato de aplicar uma punição. Não, disciplina é um comportamento da igreja para reconduzir a pessoa que está em pecado. Para reconduzir, para se arrepender do pecado e voltar a praticar o que é correto. Nesse caso, então, o irmão aqui estava sendo disciplinado porque estava sendo excluído, mas a igreja estava também sendo disciplinada porque Paulo estava repreendendo a igreja para começar a fazer o que é correto. Isso é disciplina também. Disciplina não é só tirar de comunhão. Disciplina não é só botar fora da igreja, tirar do grupo musical, tirar da escola dominical. Disciplina, se você for chamado pelo pastor para bater um papo aqui porque você pisou na bola em alguma coisa, e o pastor falar: olha, nós vamos orar juntos, mas por favor, irmão, não faça mais isso, porque isso prejudica a sua vida espiritual, prejudica a imagem da igreja, e isso vai fermentando, e você: pastor, o senhor está correto. Isso é um ato disciplinar. Você foi disciplinado.
Então não precisa falar, ai meu Deus, eu fui disciplinado. Não, eu fui disciplinado pelo pastor Renato, acho que foi no ano passado. Como? Ele me chamou para conversar, lembra que eu falei a respeito de uma fofoca que houve? Aí ele me disse, não irmão, o irmão não está errado, mas tome cuidado de, perante as pessoas que você vai fazer isso, para que não fiquem falando bobagem depois. Eu falei, o senhor está certo, pastor, é isso mesmo. Eu vou tomar esse cuidado agora. Fui ensinado pelo meu pastor a corrigir uma coisa que eu não estava fazendo corretamente. Isso é disciplina. Se o pastor vê um dos membros da igreja jogar um papel de bala no chão e falar, não, por favor, pegue esse papel de bala, põe no lixo, não faça mais isso. Isso é disciplina. Isso é recondução para o caminho correto. Eu falei, pastor, me desculpe, mas isso... Se a irmã Lina pegar e falar, irmãos, você não devia ter essa postura diante da igreja, os irmãos não estão vendo isso bem. Fique mais arrumadinho lá na frente. Eu estou só usando como exemplo, né, irmã? E eu concordar com ela, está certo. Ela acabou de me disciplinar. Então, irmãos, a palavra disciplina não pode ser um pavor para nós, um terror para nós. Tanto para nós a recebermos, quanto para nós a aplicarmos. Você vai pensar, mas quem sou eu para julgar o irmão? Quem sou eu para disciplinar o irmão? Você é membro do corpo de Cristo. Tem autoridade e tem obrigação de fazer isso. Não jogue sua autoridade fora e não despreze a sua obrigação, porque isso é pecado. Quem despreza uma obrigação está cometendo pecado. E pense de um outro ponto de vista, de que o irmão que você poderia disciplinar, mas não o fez, continuará no erro e pode acabar indo para o inferno por causa disso. E aí você vai prestar contas a Deus depois? Quando chegar diante de Deus, aí Deus for dar um puxão de orelha em você, né, no julgamento das obras, e você fala, mas era só um negocinho. E Deus lhe disser, era só um negocinho quando você viu, mas porque você não tomou nenhuma atitude, o negócio foi aumentando, o bolo foi fermentando, e hoje aquele que era seu irmão está lá, ó, do outro lado, esperando o juízo final para poder ser jogado no inferno, porque você não fez nada. Assim, meus irmãos, quando o Antigo Testamento diz, quando o Novo Testamento diz, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar as atitudes dos nossos irmãos e aplicar a disciplina, a coisa é muito séria, A atitude disciplinar pode ter um efeito muito mais imediato, mais rápido, mais certeiro e preciso do que o próprio ensino da palavra. Eu posso passar aqui anos ensinando uma coisa até cair a ficha do irmão e falar, puxa vida, é mesmo, eu tenho que corrigir isso. Anos! Mas se você chegar no irmão que está cometendo uma falha e conversar com aquele irmão e orar com ele, aquilo pode ter efeito imediato, ele corrigir a vida dele ali, naquela hora. E você foi usado por Deus para fazer uma coisa que o professor, o pastor, demorou anos e não conseguiu fazer. Portanto, irmão, vamos fazer a nossa parte na atuação disciplinar da igreja. Vamos continuar a leitura? Versículo 2, estáis cheios de arrogância. Quando Paulo fala isso, está cheio de arrogância, e no versículo 6, o vosso orgulho não é bom, eu, sinceramente, me dá um mal-estar. Porque Paulo está falando que um cara cometeu um pecado grave, e depois ele diz para o resto da igreja, vocês estão muito arrogantes em relação a isso. Vocês estão muito orgulhosos em relação a isso. Aí eu fico pensando, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver o pecado daquele cara com a igreja estar orgulhosa e arrogante? Eu tenho medo de me aprofundar nesse assunto. Porque o caminho que me parece óbvio é aquele de que a igreja estava contente com esse estilo de vida. E estava com o nariz empinado ainda. Nós temos liberdade para andar assim, para fazer isso. Olhando assim de cima. Fica frio, Paulo. Nós temos conhecimento suficiente. Já temos muitos mestres. Isso é uma besteirinha. É grave, não é? É sério. E Paulo diz, olha, essa arrogância, esse orgulho de vocês não é nada bom. Paulo foi suave. Devia dizer, meus irmãos, essa sua postura é uma desgraça.
Ele foi suave aqui, porque é desastroso para a igreja isso. É a gente assistir o Big Brother todas as noites e daqui a algumas semanas a gente está achando que aquilo é normal e adotar como estilo de vida para nós. A igreja estava vivendo esse tipo de coisa, esse comportamento. O cara estava dormindo com a madrasta dele e a igreja estava se jactando disso, contando vantagem. Será possível isso? É uma desgraça para a igreja quando o pecado entra e encontra assento. Mas a desgraça é muito grande quando a igreja concorda com isso e depois passa a achar que isso é normal e depois até se gloriar disso. Nós temos liberdade para fazer essas coisas. A igreja de Corinto ela é uma igreja que tinha além da liberdade, era libertinagem. Como é que pode, né, irmão, se a igreja era uma igreja agraciada com todos os dons espirituais? Uma igreja agraciada com doutores, ensinadores de alta qualidade. Era uma igreja movimentada no meio do mundo pagão pervertido, mas era uma igreja que estava se acomodando com o Big Brother. Era uma igreja que estava se adequando ao padrão das novelas da televisão. Era uma igreja que estava aceitando os preceitos das revistas Contigo, Ilusão, Caras, como sendo horóscopo, bruxas, né? Witches, né? Adotando como preceitos para a vida própria. Essa era Corinto. E essa é a igreja de hoje. E a palavra diz: o que você está fazendo está muito errado. Ah, mas eu sei me controlar. Sim, os temulentos e os drogados também dizem que sabe a hora de parar e não para. A gente não pode brincar com o pecado. Nós, cada um de nós, não pode brincar com o pecado. Versículo 3, 2 ainda. Não devíeis, pelo contrário, lamentar, chorar. Isso. Nós não devíamos chorar o pecado do nosso meio, não devíamos? Nós não devíamos chorar, irmãos, sinceramente, nós da CIBAP, não devíamos lamentar o fato de que tem pessoas aqui dentro que têm o nome no hall de membros e não aceitam o pastor Renato como sendo o pastor da igreja? É apenas, na visão dessas pessoas, é apenas um empregado que prega a palavra e que lidera a administração da igreja, mas ele não pode entrar na casa da pessoa para dar bronca, não pode chamar para o escritório e pedir para trabalhar junto com os demais irmãos. Não devíamos lamentar isso não, irmãos. Nós não devíamos estar orando a Deus e pedindo: Deus, tem misericórdia. Isso não pode continuar. Entre outras coisas, só dando um exemplo. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? E ele diz que, olha, eu estou ausente fisicamente, mas em espírito eu estou presente. Quer dizer, as minhas intenções estão aí, gente. Eu não consigo me desvincular de vocês. Paulo dizendo aqui que eu estou presente em espírito, não está falando da transmigração, não está falando dos preceitos do espiritismo, que Paulo podia estar lá em Éfeso e o espírito dele estava viajando por todo aquele continente e estava lá em Corinto. Não, nada disso. Paulo está querendo dizer: olha, eu não consigo me separar de vocês, meu coração está junto de vocês aí. Quando um casal se separa, olha, você vai, mas o meu coração vai junto com você, né? Eu não estou sabendo, né, que alguém pegou e fez uma cirurgia, botou o coração numa caixinha e ainda ficou lá, pum, 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 pum na caixinha, o outro levou na viagem. Aconteceu isso? É figurado, ele está dizendo, vai junto, quer dizer, minhas emoções acompanham você. Onde você estiver, eu vou estar junto, né? Paulo está querendo dizer isso. Irmãos de Corinto, eu amo tanto vocês, que eu me sinto como se eu estivesse aí sofrendo com vocês, tudo isso. Mas justamente pelo fato de eu me sentir presente, eu vou dizer uma coisa para vocês: tire esse homem iníquo do meio de vocês, em nome de Jesus. É uma atitude difícil dizer, eu amo vocês, mas eu quero que vocês tomem uma atitude drástica. E esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo. Algumas pessoas acreditam que entregue a Satanás seja um ato exclusivo do apostolado. Quer dizer, Paulo invocou isso porque ele tinha autoridade apostólica para fazer isso. Eu não concordo com isso.
Você também tem o direito a pensar em outra coisa ou até concordar com o comentarista. Eu não concordo com isso pelo seguinte, porque a função disciplinar é função da igreja, não é função do apóstolo. Jesus tinha dito assim que o que ligardes na terra, está lembrado? Terá sido ligado no céu. E o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ele falou isso para quem? Para a igreja. Quando nós admitimos um membro e julgamos que ele está em condições de ser nosso irmão em Cristo, membro da igreja, isso já terá sido ligado no céu. A igreja tem essa autoridade, minha gente. É um ato legal. Deus nos delegou isso, que nós podemos inscrever alguém no seio da igreja e que isso seja confirmado no céu. E o contrário também. Quando nós desligarmos na terra, terá sido desligado no céu. Olha, veja só, quer dizer que nós podemos excluir alguém da membresia da igreja, excluir da comunhão? Claro que tem que ter critérios, né? Isso vai acontecer de fato lá no livro da vida? Sim, é o que Jesus está dizendo, né? Mas quando a pessoa é desligada do céu, quer dizer, ela tem a comunhão dela com Deus rompida, ela não sai da fonte da vida, porque Deus é a fonte da vida. Para ter vida tem que estar ligado com Deus. Por isso que a Bíblia diz que antes estáveis mortos nos vossos pecados. A pessoa não estava ligada com Deus, estava espiritualmente morta. Então, se ela é desligada novamente de Deus, ela passa a condição de morta novamente. Ela deixou de ser serva de Deus. Lembra que nós aprendemos recentemente aqui que o ser humano é servo de alguém. Ou é servo de Deus ou é servo do pecado. Lembra? Pois se a pessoa é desvinculada de Deus, excluída da comunhão do Senhor, da fonte da vida, ela vai voltar a ser escrava do pecado. A quem ela está servindo, então, de forma indireta? A Satanás. E Satanás é um péssimo senhor. Deus preserva os seus servos, ama, preserva e edifica, torna melhores. Satanás é o contrário. Satanás despreza os seus servos, ele odeia, ele destrói, ele quer matar, porque Jesus disse que o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Então, quando Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, é muito provável que ele esteja se referindo a isso, que uma vez que a igreja exclui uma pessoa, com justos motivos, esse indivíduo volta para as mãos de Satanás, e Satanás vai acabar com ele. Existe gente que precisa disso, ou isso não seria ensinado na Bíblia Sagrada. É doloroso, né, irmãos? Imagine você participar do julgamento com toda a igreja, alguém num pecado tão grosseiro, você não se arrepende? Não. Você não está ouvindo quanto foi falado, tudo isso. Não estou afim, não quero saber. Então a pessoa é excluída, ela é entregue nas mãos de Satanás. E Satanás vai arrebentar com essa pessoa. Jesus disse que um espírito imundo é expulso do coração do homem. Ele vai e anda por terras áridas e não encontra descanso. Quando ele volta, ele encontra aquela casa, a morada dele anterior, varrida e adornada. Aí ele vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele e volta a habitar naquela casa. E Jesus disse, a situação desse homem é pior do que era antes. Quer dizer, aquela pessoa recebeu o livramento e a limpeza que o Espírito Santo faz quando se entrega para Jesus Cristo. Mas depois ela volta ao mundo, ao pecado, abandona o Senhor, a situação dela é pior. O demônio que saiu dela volta com outros 7 piores. O que é que eles vão fazer na vida dessa pessoa? Vão enriquecer? Vão edificar? Vão ensinar teologia para essa pessoa? Não, elas vão arrebentar com a vida dessa pessoa. Arrebentar. É doloroso isso? É. Mas há ocasiões em que não existe outra saída. E Paulo diz que vocês não estão sabendo que um pouco de fermento leveda toda a massa? Voltando lá para o Antigo Testamento, a saída do povo hebreu do Egito, na decretação da cerimônia da Páscoa,
Eles iam comer o cordeiro, lembra? Eu não vou resumir a história aqui também para não tomar mais tempo, mas deveriam comer a Páscoa junto com pães asmos, quer dizer, pão sem fermento, simbolizando uma nova vida. Não tem mais a contaminação da vida anterior, dos deuses do Egito, do modo de vida pagão. É um pão agora em que não tem nada de contaminante, de mentiroso, de enganoso para florescer, para se multiplicar dentro da pessoa. E esses pães asmos faziam parte da cerimônia da Santa Ceia, e Paulo diz, vocês agora sejam como os pães asmos, como pessoas novas. O fermento antigo do pecado, dos costumes antigos, tire isso da vida de vocês, porque vocês já são pães asmos. Jesus já transformou vocês nisso. Então não admitam mais que venha fermento de outros lugares a fermentar a igreja também, como esse pecado desse irmão, porque Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, Paulo pega e traz o significado da Páscoa do Antigo Testamento para a igreja, bem ali presente, e isso é um puxão de orelha nos doutores judeus que estavam no meio da igreja, que tinham que estar ensinando. Isso era um puxão de orelha naqueles que conheciam a Bíblia e que não estavam aplicando. Olha, irmão, irmã, eu quero falar diretamente a você que tem um pouco mais de conhecimento bíblico, mais vivência com a igreja, em nome de Jesus Cristo, coloque o seu conhecimento para ajudar a igreja, pelo amor de Deus. Não vão fazer que nem os judeus de Corinto que ficaram vendo o pecado dominar a igreja e não faziam nada conhecendo a Bíblia. Pelo amor de Deus, quem conhece a Bíblia, use a Bíblia em favor dos seus irmãos. Por favor. Está esperando o quê para colocar a Bíblia em prática na vida da igreja, meu irmão e minha irmã? Está esperando o quê? Eu estou falando isso para os irmãos que estão me ouvindo aqui, mas olha, está sendo gravado também. Isso vai para membros de outras denominações. E vai para muitas pessoas que estão acostumadas a pegar e ficar sentado que nem cordeirinho no banco, só diz amém, glória a Deus, acaba o culto, pega e vai para casa e não tem mais obrigação com a igreja. Tem sim, nós temos obrigação com a nossa família em Cristo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não temos férias nisso. Deus não está ensinando a palavra dele para você, apenas para você se alimentar e ficar por isso mesmo, não, é para fazer o bem. É para reproduzir, é para colocar em frente, é para discipular outras pessoas, é para dar a mão a alguém que está caindo, ajudar a levantar e depois ensinar a andar direito. A palavra de Deus tem que servir para a igreja, não é servir só para você como indivíduo. E Paulo está dizendo aqui que, a respeito de se associar com as pessoas, ele diz que não é para se associar com aquele que se diz irmão e que faz coisas gravemente erradas. Mas ele diz, eu não estou falando isso com relação às pessoas de fora, senão vocês teriam que sair do mundo. Isso quer dizer que nós ainda temos uma função no mundo. Que nós podemos nos associar com limites, quer dizer, nós podemos conviver, trabalhar com as pessoas desse mundo, almoçar, jantar com elas, mas precisamos representar o reino de Deus perante elas também. E para finalizar, eu vou terminar mesmo, viu, Dani? Hoje a Dani já deixou macarronada na geladeira. Eu falei, não, vou deixar aqui em cima do fogão, depois vai acabar estragando, né? Vou deixar na geladeira. Irmão, não demora muito, né? Eu sei. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vários manuscritos antigos não trazem essa porção contra ti. Vários manuscritos antigos dizem, se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele somente, converse com o irmão, mostra a palavra. O que Jesus disse, se ele ouvir você, você ganhou o irmão. Oh, gente, isso não é uma bênção? Isso não é muito maravilhoso? Com respeito a ganhar almas para Jesus, a Bíblia não fala muito diretamente do assunto, mas aqui Jesus fala diretamente. Se você for lá conversar com o irmão que está em pecado e ele ouvir você, você ganhou seu irmão. Ó, você trouxe para a vida. Você quer ganhar uma alma para Jesus? Está difícil, você não consegue exercer o ministério de evangelismo, não é sua característica, mas você pode ganhar um irmão que está em erro. Vá conversar com ele.
Ah, mas o irmão é difícil de receber. Convide para ir para sua casa. Leve um pacotinho de café para a casa dele e fala, eu trouxe esse café especial aqui para a gente. Já estou até sentindo o cheiro. Para a gente tomar um cafezinho junto e bater um papo. Pode ser, irmão? Faça alguma coisa, seja criativo. Se você ama seu irmão, você vai fazer alguma coisa. Se você ama seu irmão que está em pecado e pode ir para o inferno, você vai orar a Deus, vai pedir para Deus dar uma oportunidade? Ou você vai deixar passar? Então você não ama. E você pode ganhar seu irmão. Aí Jesus diz, mas se ele não ouvir, chame mais uma ou duas pessoas como testemunha e vá lá falar com ele de novo, para ver se ele cai em si, se abre o juízo dele. Essas outras pessoas podem, se ele não deu ouvido para você, elas podem confirmar a verdade. Mas se ele não ouvir você com as testemunhas, aí diz, faz o quê? Leve perante a igreja então o caso. Já não é fofoca, porque você já tentou 2 vezes. Leve perante a igreja e fala, irmãos, olhe, esse caso aqui tentei resolver de tal maneira, assim, assado, mas o meu não deu ouvido. Eu estou fazendo um apelo, vamos convencer o irmão. Mas se ele não quiser ouvir a igreja, o que é que Jesus diz? Considera como sendo um gentil e publicano, quer dizer, põe para fora. Pôr para fora não significa proibido entrar na igreja. Põe fora da comunhão. Pode vir, mas não pode ser considerado nosso irmão, como membro da família. É doloroso? É, mas é por isso que nós temos que fazer os outros passos primeiro, para ganhar o irmão. Irmãos, quando o assunto é pesado assim, bom, na verdade vocês não sabem mais quando o assunto é pesado e quando não é comigo, né? Quando eu estou falando do assunto pesado ou leve, né? Mas esse de hoje é bem pesado, né? Bem mais pesado. Um assunto pesado assim é mais difícil de absorver, né? E causa muito mais impacto na nossa consciência. Mas nós devemos ficar atentos a isso. E é importante o que diz aqui, o penúltimo versículo diz, não julgais vós os que são de dentro, não dê mais ouvidos àquela palavra que diz que nós não devemos julgar. Eu já falei muitas vezes aqui, eu acho que você deve se lembrar, tem que se lembrar disso. Nós temos que julgar sim. Nós não podemos fazer juízo condenatório contra as pessoas. Tudo que nós podemos fazer é tirar a pessoa da comunhão e Deus é quem vai desligar da fonte da vida. Esse é problema dele. Não somos nós que desligamos. Por isso que Jesus falou, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então nós não desligamos do céu. Nós desligamos da terra. O Senhor é que faz o restante. Mas nós, para fazermos isso, nós temos que julgar. E para julgar nós temos que conhecer os fatos. Não é assim, doutora? Tá? Como é que o juiz vai julgar se ele não sabe o que está acontecendo? Então os fatos têm que ser apresentados. E nós não podemos nos eximir desse nosso ofício, nosso dever, de julgar as causas da igreja. Ok, irmãos? Por mais doloroso que seja. Então, a partir de agora, você adquiriu uma obrigação renovada. E não vai poder abrir mão dela. Sinto muito, tá? É uma notícia que eu tenho para dar para você, que pode ser boa ou pode ser ruim. Você não vai poder mais abrir mão disso que você ouviu hoje. Você não tem mais esse direito. Agora você tem a obrigação de exercer o seu papel na ação disciplinar da igreja. Você tem a obrigação. Se você fizer isso, olha, se essas 20 pessoas que estão aqui hoje colocar isso na cabeça, assumir isso como ponto de honra perante a palavra de Deus, somente essas 20 pessoas que estão aqui e começarem a praticar isso, essa igreja vai mudar. Vai mudar porque isso está de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe.